Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, alegria pra cima, porque somente coisas boas virão para você, com certeza, nesse dia abençoado. E olha, para levar ao seio do seu lar o verdadeiro significado da gratidão e do amor, está no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Ei, não se preocupe, tudo tem jeito. Se quiser uma palavra amiga capaz de lhe devolver paz de espírito, veja o que te espera na nossa palestra de hoje. E mesmo que ocorra queda em nossa vida, nesse momento vamos refletir e manifestar o sentimento de gratidão. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Eni Masaki Hari e seu convidado distribuem cada vez mais esperança e dicas sábias aos corações do Brasil. Por isso que, lendo a sutra antes de começar o expediente, já ajuda a purificar o ambiente, né? Fique conosco e aprenda a não ficar à mercê do karma, nem de qualquer força negativa que possa emperrar a vida. Você é filho de Deus e nasceu para ser livre e feliz. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades, ser feliz? E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Como seria bom se por mais que tentássemos, jamais conseguíssemos errar, não é? E se tudo o que fizéssemos desse sempre certo? Pois a Seitonoi, através de palestras como essa que você vai assistir agora, faz com que aos poucos nos tornemos incapazes de cometer deslizes. Acompanhe. Muito obrigado a todos os senhores presentes nesta conferência maravilhosa. Muito obrigada a todos os senhores que nos acompanham agora pela TV, neste programa Seitonoi, da Seitonoi na TV, o modo feliz de viver. Hoje nós temos a oportunidade de estudar o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E o tema que nós vamos estudar hoje é: a queda é uma oportunidade. Vocês que estão aqui já tiveram ou passaram por alguma experiência de queda em sua vida? E como é que foi? Levantaram? Tá tudo para cima?
o que o professor Masaharu Taniguchi nos escreve na página 108. Para quem se lamenta por ter sofrido uma queda, um fracasso, afirmo, a queda é uma oportunidade. Se não ocorressem quedas, certamente o mundo não teria um aspecto tão belo como tem. Mas como? Se as sementes não caíssem na terra, não teríamos safras de cereais, de frutas. Justamente porque as sementes de arroz e de frutas caem, é que elas germinam e posteriormente podemos colher e comer arroz e deliciosas frutas. Essa é a consideração positiva a respeito da queda, do ponto de vista do ser humano, mas é válida também para a própria semente. Se na hora que a semente cai, a semente dissesse, ou pensasse, não sei se a semente pensa, mas se a semente pensasse, que desgraça, eu fui lançada no chão, serei pisoteada e acabarei morrendo. Se ela pensasse dessa maneira, ela desanimasse, ela secaria. Mas, justamente no momento em que ela é lançada no solo, o que é que acontece? Uma semente lançada na terra germina, porque se fixa no lugar onde caiu, absorve todos os nutrientes que pode obter desse solo e se esforça em crescer o quanto for possível. Quando uma semente é lançada na terra, o que ela faz em primeiro lugar? Ela lança raízes para se firmar no solo. A partir daí, a sua energia se concentra no sentido de germinar em direção à luz. Voltar-se em direção à luz é o primeiro passo para transformar a queda em oportunidade para se fortalecer e se desenvolver. De fato, quando nós temos uma experiência dolorosa como uma queda em nossa vida, existem duas atitudes. Uma de encarar positivamente, pensando, a partir de agora, tudo já melhorou. A partir de agora, somente boas coisas virão. E outra é a atitude negativa de pensar, eu sou um zero à esquerda. Tudo que eu faço não dá certo. Ninguém me ama, ninguém me chama de meu amor. Qual dos dois nós escolhemos? Nós não somos simples seres carnais. Nós não somos um acumulado de carne. Nós trazemos dentro de nós a vida de... Nós somos filhos de... Então, para um filho de Deus, nunca pode ocorrer esse sentimento de se julgar uma pessoa incapaz, uma pessoa que tenha vindo a esse mundo para ser infeliz. Então, se nos é dado a liberdade para estar escolhendo, por que não escolher o modo feliz de viver, que é a consciência de que eu sou vida perfeita de Deus? Aqui nesse livro, traz também um poema maravilhoso que é chamado de Vida Vívida. É um poema maravilhoso que o professor Masaharu Taniguchi, ele aqui nos escreve para nós conscientizarmos o quanto é importante e maravilhosa a nossa vida. E nós podemos ver que, eu não encontrei agora, mas é justamente para que nós possamos estar adquirindo o livro, para nós podermos estar lendo. Justamente a leitura de uma obra como esta, que faz manifestar a nossa potencialidade infinita, faz com que, numa hora de queda ou de fracasso, nós não nos entreguemos àquela situação. Justamente o que o professor Masaharu Taniguchi, ele nos escreve aqui na página 111 é o seguinte: quando a nossa mente está toldada pela ilusão, diante de qualquer dificuldade pensamos que alguém nos prejudicou, mas posteriormente, refletindo bastante sobre o fato, compreendemos, justamente por ter passado por aquele sofrimento,
conseguir ser o que sou hoje. Nesse seminário que tivemos nesse final de semana lá em Ibiúna, uma jovem deu o seu relato, é o depoimento, relato de experiência. E ela contou que ela tinha uma empresa de TI, de tecnologia de informação, e dela dependia o emprego de quase 100 pessoas no escritório dela. Uma empresa muito bem sucedida, uma pessoa assim muito feliz, mas uma empresa para quem ela prestava serviços, ela foi à falência e levou à falência a empresa dela também. E naquele momento ela estava desesperada, não sabia o que fazer, e o pai dela disse: vá participar de uma conferência da Seichonoye. E ela veio, justamente aqui no Salão Nobre, numa noite de quinta-feira. Porque na noite de quinta-feira nós temos sempre aqui uma conferência especial que é coordenada pela Associação dos Jovens. E quando veio aqui nessa conferência, o preletor disse: você não é um fracassado. Se você fracassou, é justamente para que você seja levado a uma reflexão. Talvez você estava com o seu ego exacerbado, pensando que a empresa era maravilhosa graças a você, porque você é uma pessoa maravilhosa, e que todas as quase 100 pessoas que trabalham para você eram seus funcionários, e por isso você era uma pessoa poderosa. Você esqueceu de ter a humildade de reconhecer que a nossa vida recebemos de Deus para que nós possamos estar usando-a em benefício e felicidade de outras pessoas. Você se esqueceu que a sua empresa é empresa de Deus. A partir de hoje, então, comece a manifestar o sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão, ela faz com que, mesmo que você tenha caído no chão, você comece a partir daí a soltar as raízes necessárias para você se firmar firme no solo e começar a crescer. E a lição que o professor deu é de ela começar a escrever no caderno a frase: sou filho de Deus, eu sou a pessoa mais feliz da face da terra, obrigado Deus, eu nasci para fazer felizes ao maior número de pessoas. E ela começou a preencher esse caderno com bastante seriedade. E à medida que foi preenchendo com essas frases, começou a brotar dentro dela um sentimento de alegria. E justamente por estar escrevendo, eu nasci para fazer felizes ao maior número de pessoas, pelo poder da palavra, começou a brotar dentro dela uma alegria indizível, e de repente ela se viu uma pessoa alegre, feliz e simpática para todas as pessoas. E ela naquele momento tomou a convicção de começar do zero. Começou do zero, e a partir daquele momento ela conseguiu reerguer a empresa, e hoje a empresa voltou a ser grande e está com o número de funcionários que é o dobro da que ela tinha na época anterior. Então, olha o que o professor Masaharu Taniguchi ele escreve aqui. A Seichonoye cita frequentemente a lei mental segundo a qual os semelhantes se atraem. Tudo que acontece na nossa vida é justamente atraído pela vibração que nós emanamos. Se nós emanamos uma vibração de ganância, né, nós vamos estar sofrendo as consequências disso. Assim, se a nossa mente for propensa a julgar os outros, atrairemos pessoas que nos julgarão. Se nossa mente for cheia de ódio, atrairemos pessoas que nos odiarão. Se nossa mente for mesquinha, atrairemos pessoas que nos tratarão com mesquinhez. Então, normalmente, as pessoas que sofrem quedas, as pessoas que sofrem fracassos, as pessoas que sofrem falências na sua vida, é justamente estar passando por essa situação como uma forma de ela estar refletindo e mudando a sua maneira de viver.
Tá? Se a queda foi motivada justamente por ter sido uma pessoa intransigente, uma pessoa muito cruel em relação às pessoas que soltam palavras cruéis, o destino passa a ser cruel com essa pessoa. Né? Então, porque justamente existe essa lei. Assim, se a nossa mente for propensa a julgar os outros, atrairemos pessoas que nos julgarão. Se a nossa mente for cheia de ódio, atrairemos pessoas que nos odiarão. E se a nossa mente for mesquinha, atrairemos pessoas que nos tratarão com mesquinhez. Por que pessoas e coisas ao nosso redor manifestam aspectos condizentes com o que somos? Aí o professor escreve: isso ocorre pela misericórdia de Deus. Assim como não enxergamos nossos próprios olhos, não conseguimos perceber os efeitos de nossos próprios sentimentos. Muitas vezes tomamos atitude mental intolerante, rancorosa ou mesquinha e não percebemos quanto isso fere os outros. Por isso nós precisamos de um espelho para perceber os efeitos de nossa postura mental. Então, normalmente, uma queda é justamente uma oportunidade para nós estarmos refletindo o quanto nós fomos cruéis em relação a determinadas pessoas, o quanto nós fomos frios, o quanto faltou amor em relação às pessoas. Então, no momento em que nós transformamos a tristeza, o sentimento de derrota em sentimento de gratidão, esse sentimento de gratidão vai fazer com que nós estejamos imbuídos de energia para estarmos podendo enfrentar a situação que vai conseguir transformar totalmente a nossa vida. Então, nós precisamos acreditar mais em nós mesmos, tá? E mesmo que ocorra queda em nossa vida, nesse momento vamos refletir e manifestar o sentimento de gratidão. Sobretudo, o sentimento de gratidão às pessoas que nos fizeram com que caíssemos. Eu estou aqui com um boletim informativo da Associação da Prosperidade, da Seichonoye, que traz um relato de uma senhora que é empresária, e ela junto com o marido, tem uma indústria que fabrica portas para elevadores. Mas, justamente, uma loja para quem ele fornecia uma grande quantidade da sua produção, foi à falência, e pela falência dessa empresa, ele ficou com uma dívida de milhões de reais. Milhões, e não sabia o que fazer. Nessa oportunidade, então, ela falou para o marido: querido, vá participar de um seminário da Seichonoye na academia. Ele nunca tinha participado no seminário da Seichonoye, ele foi lá. E era um seminário de 10 dias. Para você que nos assiste e não conhece o que é, nós temos a Academia de Treinamento Espiritual, onde nós ficamos ali em regime de retiro, participando com uma quantidade enorme de pessoas, ouvindo palestras, relatos, depoimentos de pessoas maravilhosas. Ele foi lá participar. E como ele participava, ouvia palestras, mas estava cheio de promissórias para pagar, salários para pagar, e a preocupação, ele não prestava atenção. Aí um colega de quarto perguntou para ele: com que objetivo o senhor veio aqui? Ele falou: olha, é que minha empresa está indo à falência, e totalmente à falência, e minha esposa falou que vindo aqui eu ia encontrar uma luz, mas não estou encontrando nada. Aí esse senhor falou: olha, mas também com essa cara do senhor, o senhor vai à falência mesmo, né? Sabe aquela cara de pessoa preocupada? Aí esse senhor é uma pessoa que já participa há muito tempo da Seichonoye, e ele se ofereceu: a partir de hoje, faltam mais 5 dias, nos intervalos, nas horas do almoço, café e do jantar, vamos ficar nos corredores e fazer o nosso ato de gratidão. Vamos ficar junto com mais algumas pessoas e começar a reverenciar todas as pessoas que passam no corredor, dizendo: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E ficaram os 5 dias lá, reverenciando todos os intervalos. É preciso bastante humildade. E também com o sorriso. E ele fez isso. Quando ele começou a fazer isso, uma das senhoras que participava junto com ele, que estava com câncer no útero, participando dessa atividade só de reverenciar, no último dia,
De repente deu uma cólica, ela foi lá na toalete, ela teve uma hemorragia grande e o tumor do útero saiu todinho para fora. Ela estava totalmente curada, gente. E nesse interim ainda nesse interim, no quarto dia, no último dia, penúltimo dia, ela recebeu uma ligação da esposa e a esposa falando para o marido. Quando ele recebeu a ligação, ele pensou, meu Deus, deve ser uma boa notícia. Imaginem vocês, quando você começa a participar da Seitonê e ler as obras sagradas, sua mente muda. Ele pensou, deve ser uma boa notícia. A esposa tinha uma boa notícia de que tinha entrado uma encomenda muito grande e precisava da assinatura dele. Né? Ele imediatamente ele falou, não tem problema, pode mandar alguém que manda a assinatura. E o que ocorreu é que a partir dessa prática do muito obrigado, quando ele voltou para a empresa, começou a receber pedidos de exportação dos produtos dele, e isso foi com que mudasse completamente. Quer dizer, ele conseguiu salvar a empresa totalmente da bancarrota. Mas a consciência que fez com que ele pudesse salvar a empresa foi a consciência que ele aprendeu na Seitonê, que o nosso trabalho, a nossa vida é vida de Deus. A nossa empresa é empresa de Deus. Tá? Não é nosso trabalho. Então, quando nós devolvemos a Deus e nós acreditamos a Deus, o sucesso da nossa vida, o sucesso da nossa família, a saúde da nossa família, e nós manifestamos sentimento de gratidão, aí nós nos conectamos com Deus e passamos a manifestar a glória de Deus aqui na nossa vida. Portanto, a humildade, o sentimento de gratidão e voltar-se para a luz são as condições necessárias para que nós possamos realmente estar saindo dessa depressão no momento de queda. E daí transformamos a queda numa grande oportunidade. Para isso, então, é muito importante essa nossa consciência de estar sempre junto com Deus através da meditação Shinsokan. Todos os dias, sem falta. E é essa a orientação que nós damos para todos os senhores que nos acompanharam nesse dia maravilhoso de estudo de mais um programa da Seitonê, o modo feliz de viver. Felicidades a todos os senhores. Muito obrigada. O quadro de perguntas e respostas é esclarecedor além das palavras, pois o preletor Ennio Masaaki Hari e seu convidado sempre dizem muito mais à alma do que aos ouvidos. Acompanhe. Muito obrigado, é a Seitonê trazendo resposta para você. Se as coisas não andam muito bem em casa, no trabalho, aguenta aí, ó, o que vem é para você. Para falar sobre isso, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tem ambiente carregado por aí, professor, e tem uma pergunta sobre isso. Tem uma oração para purificar o meu ambiente de trabalho que está muito pesado? Tem, tem no livro A Verdade em Orações, tem uma oração para purificar, né? Muito bonito. Verdade, tem. Aliás, é escrito sob inspiração divina. E a própria Sutra Sagrada, onde se lê a Sutra Sagrada, até há muitos relatos de pessoas que são videntes, disseram que onde vocês leem a Sutra fica uma luz muito forte. Isso acontece realmente. Por isso que, lendo a Sutra antes de começar o expediente, já ajuda a purificar o ambiente, né? Professor, nesse caso, por exemplo, a pessoa trabalha lá, talvez com bastantes pessoas. Como que faz? Ela lê, independente que tenha um monte de gente perto ou não? Chega mais cedo, lê no banheiro? Chega mais cedo e lê, né? Lendo, isso já ajuda a purificar e dá uma diferença muito grande. E a própria pessoa, antes de sair de casa, agradecer as pessoas com quem ela trabalha, tendo em mente essa paz, a própria mente da pessoa estando em paz em tudo com todos, já é uma purificação. Isso já ajuda a manifestar a luz de Deus, né? Porque Deus se manifesta onde há luz. Tá. Se purifica o ambiente de trabalho, a casa então nem se fala. A casa então muito mais, ainda mais para quem ora para seus antepassados, já automaticamente recebem 3 P's: paz, proteção e prosperidade. Ajuda que os antepassados dão. Por isso que a verdade liberta. Essa verdade, ao ser transmitida aos antepassados, aqueles antepassados que ainda continuam doentes, que estão sofrendo, que nem sabem que morreram, passam a viver aquela luz, aquela vida e vão para o mundo celestial.
E a partir desse momento eles terão condições de ajudar as pessoas, mas enquanto continuarem sofrendo, eles não terão condições de ajudar. O livro que contém a oração para purificar o ambiente é A Verdade e Orações. Verdade e Orações. Volume 1. Volume 1. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, obrigado pela orientação, pela dica do livro. Muito obrigado a você que escreveu. Um forte abraço, muito obrigado. Você nos deu o privilégio de compartilhar de mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Você carrega um casebre ou uma fortaleza nos olhos? Olha, dependendo do que sai deles, o mundo se molda a favor ou contra você. Então, fortaleça seu olhar agora em nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia e, como sempre, contamos com ela no nosso próximo encontro. Até lá! Oração para eliminar os defeitos. Devemos perdoar a todas as pessoas, inclusive a nós mesmos. Devemos nos perdoar por nossos próprios defeitos. Um bom método para nos perdoarmos e destruir nossos defeitos é mentalizar o seguinte: eu já me perdoei. Deus já me perdoou e me tornou perfeito. Portanto, não tenho defeitos. Muito obrigado.